Catedral FM. Catedral FM. 106,7. A sintonia da felicidade. A justiça deve ser sensível, capaz de ouvir as dores e os clamores do cidadão. Começa agora, pela Rádio Catedral FM, Vox Populi Jurídico. Olá, boa noite. Eu sou Flávia Lobo, jornalista, e estou feliz hoje com o assunto, porque é um assunto que a gente precisa discutir, conhecer, principalmente conhecer, porque, por experiência própria, a gente realmente não sabe muita coisa. É um assunto que faz parte do nosso dia a dia e que vai fazer parte do dia a dia das nossas gerações futuras. A gente está em plena Semana Mundial do Meio Ambiente. O Dia Mundial do Meio Ambiente vem aí, dia 5 de junho. E hoje não poderia ser diferente nessa celebração. A gente vai conversar sobre direito ambiental. E o convidado de hoje é maravilhoso. A gente já estava nos bastidores conversando, tirando as minhas dúvidas. E você aproveite, já comece a marcar aí também se você tem alguma dúvida de direito ambiental para mandar para a gente. Qual é a nossa responsabilidade na preservação dos recursos naturais e na construção de um mundo muito mais sustentável? Para nos ajudar a entender melhor esse tema, hoje a gente recebe o advogado, pesquisador e professor de Direito Ambiental da FGV e, melhor ainda, paraense, um cidadão ali da Amazônia, daquela região toda tão importante para a gente, Rosinaldo Lobato. Rosinaldo, seja muito bem-vindo ao Vox Populi Jurídico. Muito obrigado, Flávio. Muito obrigado, pessoal, por estar aqui. É uma alegria estar com você e com todos que estão ouvindo a gente. Ai, que bom. E olha só, você participa com a gente enviando as suas dúvidas e comentários para o WhatsApp da Rádio Catedral, 32 31 35 67. Vou repetir, 32 31 35 67. Ou através do Facebook da Rádio Catedral, o YouTube da Rádio Catedral e também da Web TV Redentor. E aí eu já vou começar perguntando. E para você que está no ambiente urbano, se prepara que você vai ver que tem um monte de coisa de meio ambiente que a gente desconhece no ambiente urbano e você vai falar assim, de repente eu podia solucionar esse problema ou parar de fazer isso. O meio ambiente, Rosinaldo, ele é um direito para todos, para todos. E aí a gente está falando do ambiente rural e a gente está falando do ambiente urbano. O que isso significa no nosso dia a dia? Bom, vamos lá. Essa é uma pergunta muito ampla, mas eu vou tentar aqui traduzir isso em termos sempre mais práticos para a gente, né? Então, o que eu posso tentar resumir aqui? O Brasil tem um sistema de direito ambiental muito sofisticado em comparação com outros países. A gente tem um sistema muito avançado e que ele começou até bastante cedo. A gente tem uma legislação, a Política Nacional de Meio Ambiente, ela vem lá dos anos 80 e você imagina que para você ter a consolidação de uma lei significa que o debate já estava acontecendo há algum tempo, né? Sim. Então ela vem dos anos 80, a consolidação normativa, mas o debate vem até de um pouco antes. Então, a nossa legislação ela é bem sofisticada, ela se consolida depois na nossa nova Constituição da República de 1988. E aí, a gente tem na nossa Constituição que o meio ambiente ele é responsabilidade de todos, meu, seu, do poder público. E aí, quando a gente fala de poder público, a gente fala de governo federal, governo estadual, governo municipal. E a gente também fala das instituições que fazem a assistência ao cidadão, tá? Vamos lembrar o cidadão que, se ele precisar de suporte para debater algum problema ambiental, ele vai ter sempre ali a assessoria de um advogado. Se ele não puder, ele vai ter sempre a assessoria da Defensoria Pública ou até do Ministério Público, que a gente pode até avançar um pouco, falar um pouco mais disso depois, mais profundamente. Mas o nosso meio ambiente, ele é responsabilidade de todos nós e, além de ser de todos nós, ele é nossa responsabilidade até com as próximas gerações que vão vir. Então, a gente tem que estar atento e proteger os nossos filhos, os nossos netos, você que está ouvindo a gente, que tem família, que se preocupa com o futuro das próximas gerações, né? É muito importante que a gente converse sobre esse assunto com os nossos familiares,
com as crianças, para elas estarem atentas e preocupadas com o meio ambiente que vai ser delas no futuro, né? Vai ser o ar que elas respiram, vai ser a sombra fresca, a água agradável de um final de semana. Então, a gente tem milhares de exemplos ali que eu posso parar e citar para você, mas no contexto urbano, principalmente, eu acho que vale a pena lembrar saneamento, aquela água que pode chegar meio estranha na sua torneira, né? Isso é uma preocupação do direito ambiental. A gente tem o barulho. O barulho, ele é uma preocupação ambiental e não é uma preocupação só do período noturno. Às vezes as pessoas pensam que, olha, só a partir de determinada hora da noite você tem direito ao silêncio. Não é bem assim, você tem direito ao silêncio também no período diurno. A gente chama, inclusive, de poluição sonora, né? Poluição, né? Exato. E aí a gente tem também no ambiente urbano que se preocupar com o licenciamento das atividades das empresas, e não são só as empresas grandes, as indústrias, essas têm até mais obrigações, mas as pequenas empresas também. Se você é um pequeno empreendedor, você também tem que se preocupar com isso, você tem que fazer uma pequena ali avaliação para ver se você não está causando algum tipo de impacto, porque é isso, né? É uma preocupação com o seu vizinho. Às vezes eu brinco que o meio ambiente e o planeta ele é como se fosse um grande condomínio. E aí esse grande condomínio, se você não se preocupa com o direito do outro, com o barulho que você vai fazer, com o incômodo que você vai causar, vai se transformando numa grande confusão. Então, com um pouco de gentileza e afeto ao próximo, a gente cuida do outro e cuida da gente. Você falou e eu não conseguia parar de pensar, de lembrar no Papa Francisco, que chamava o meio ambiente da nossa casa comum. Isso. É uma casa comum, né? Todos nós moramos nesse lugar. Então, se a gente não cuidar, vai ficar insuportável viver dentro desse ambiente, né? Exatamente. Inclusive, a igreja tem alguns documentos muito interessantes sobre a proteção ambiental. Dentro desse contexto, tem alguns debates que são até um pouco mais recentes, que são sobre mudanças climáticas, né? Uhum. E aí, dentro das mudanças climáticas, a gente fala muito desse debate intergeracional ali, porque todo ano, para o ano seguinte, a preocupação é um pouquinho maior e a gente precisa dar uma atenção especial para isso. E tanto as instituições religiosas quanto outras instituições que também se preocupam com o meio ambiente, muitas vezes elas se preocupam com o meio ambiente com uma ênfase não só ambientalista, como uma preocupação também com as crianças, porque é elas que têm todo esse futuro pela frente, né? Então é a preocupação com as crianças também. Social também. Agora, que leis protegem o meio ambiente? O que a gente tem na legislação, digamos assim, que são as legislações principais que regem a proteção do meio ambiente no Brasil? A gente começa pela mais ampla de todas, que é a Constituição, que tem uns artigos ali bastante protetivos e bem claros, na verdade. Alguns outros países têm umas normas constitucionais que são um pouco genéricas. A nossa é até bastante concreta, ela tem uma normativa e uma redação muito bacana. E aí depois a gente passa pelo sistema de leis, né? E a espinha dorsal desse sistema de leis é a Política Nacional de Meio Ambiente. Essa espinha dorsal, ela divide a responsabilidade entre o governo federal, estadual e municipal, e aí ele vai também citar alguns órgãos ali, como, por exemplo, o IBAMA, que é o órgão que faz a fiscalização ambiental federal. Mas no dia a dia das pessoas, seja no ambiente rural ou urbano, normalmente quem vai estar mais envolvido com a proteção delas vai ser a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e os órgãos ali relacionados de proteção ambiental, como, por exemplo, Polícia Ambiental, o Corpo de Bombeiros, que dá um auxílio em situações envolvendo, às vezes, animais silvestres. Sim. As autarquias de proteção da flora, né, como aqui a gente tem o Instituto de Parques e Jardins do Rio de Janeiro, que ele tem uma competência muito abrangente aqui, porque o Rio é uma cidade com muitas áreas verdes. Sim.
E existe uma rede muito grande, né, de órgãos aqui, então acho que vale a pena citar mais essa espinha dorsal. Ótimo. E quando a gente fala de prevenção, precaução e poluidor pagador, a gente está falando do quê? Essa é uma pergunta muito legal para a gente situar a pessoa que está ouvindo a gente do que é o direito normalmente se propõe a fazer e o que o direito ambiental especificamente se propõe a fazer, né? O direito em geral, no seu modelo clássico aí, que aí você joga para muitos e muitos séculos atrás, ele atua nesse modelo de uma pessoa alegando que está certa e outra pessoa alegando que está certa. E aí elas vão disputar para ver quem está certo no final, para tentar aplicar uma norma. E aí, às vezes, esse processo pode demorar anos, né? O direito ambiental, ele está preocupado não só com essa disputa entre duas partes, ele está muito preocupado em proteger esse mundo que nos cerca. E, às vezes, esse mundo que nos cerca não pode esperar todo esse debate. Ele não pode esperar essa disputa aí que vai se estender por juiz de primeiro grau, às vezes juiz de segundo grau, às vezes passa para os tribunais superiores, como o STJ ou o Supremo. E aí, nesse meio tempo, como que fica a natureza? Ela tem o tempo dela, é o tempo da natureza e não o tempo do homem, né? Então, o princípio da prevenção e o princípio da precaução, especialmente, eles foram desenvolvidos e aplicados na redação das leis ambientais para tentar deixar bem explícito que, na ausência de dúvida sobre o que fazer, sobre como prosseguir, essa ausência de dúvida não pode causar paralisação. A fiscalização tem que atuar e, na dúvida, é importante a gente dar uma consideração especial para a proteção do meio ambiente. É uma coisa assim, mais ou menos simplificando, como se fosse, na dúvida, melhor proteger. E depois a gente vê com calma. Vê com calma. Isso. Claro que em situações mais complexas, a gente vai ter um debate muito profundo sobre qual é o alcance disso, né? Porque você não pode causar também uma paralisia decisória absoluta e nem tentar travar iniciativas sobre objetivos legítimos, às vezes, também de empreender ou outros objetivos legítimos que às vezes se chocam com essa prevenção no seu sentido mais intenso. Mas, mesmo num sentido menos intenso de prevenção, a gente sempre tem que dar consideração especial para a proteção da natureza no processo jurídico. E essa reflexão ela vem justamente de você perceber as limitações desse processo de debate e processo demorado que acontece no processo judicial especialmente. E poluidor pagador? O poluidor pagador é um princípio também que ele tenta explicitar para os que estão envolvidos, né, e para todos os receptores das leis do país, todos os cidadãos, que se você exerce uma atividade potencialmente poluidora, você tem que arcar com os custos da poluição, porque senão é muito fácil para uma empresa enriquecer aos custos de fazer mal aos outros. Então, essa norma busca evitar isso. Se você vai poluir, você vai pagar por esses custos sociais que você está causando, esses males que você está causando à coletividade. E aí, depois de você internalizar esses custos, a gente vai, né, fazer o manejo adequado. E aí a gente vai ter um equilíbrio entre a atividade empreendedora e o meio ambiente, que é o famoso desenvolvimento sustentável. É super possível empreender e hoje em dia é muito importante que se diga, antigamente a gente tinha uma concepção de que o meio ambiente ou uma visão mais protetiva se chocava diretamente com o desenvolvimento. Hoje em dia nós temos tecnologia, nós temos conhecimento sobre como fazer as coisas. Esse conhecimento já existe, a gente precisa só ter a cautela de aplicar ele nas atividades empreendedoras que são potencialmente poluidoras, né? E agir com diligência preventiva. Toda vez que houver uma iniciativa de um empreendimento, que o empreendedor possa ter a diligência e a consciência de que ele precisa fazer os estudos ambientais. E isso envolve exatamente o que a gente está fazendo aqui hoje, que é levar educação ambiental para as pessoas.
Interessante você falar isso, porque a gente está falando de pensamento e coletividade, né? Acho que são duas palavras que a gente vai falar aqui ao longo desse programa bastante. Coletividade. Quando você falou de tecnologia, tecnologia não é só o equipamento técnico, não, viu? Assim, uma máquina, algo eletrônico. Tecnologia é sempre uma maneira inovadora de pensar, de solucionar algo. E aí você tem as tecnologias, obviamente, voltadas para o desenvolvimento sustentável, que são tecnologias que a gente chama de limpas, né? Que você tem essa proteção do meio ambiente, mas é uma maneira de solucionar algo com técnica, é um pensamento, né? Quais são os principais crimes ambientais cometidos no Brasil, Rosinaldo? Olha, essa é uma pergunta, né? Eu sou acadêmico, então como eu sou acadêmico, eu sou bastante ancorado em dados quando eu falo, eu busco tentar sempre expor Jornalista as coisas. ama números, pode soltar. Então, na verdade, como eu sou bastante preocupado em dar uma informação ancorada em dados, o que eu posso dizer para você é que não existe um ranking nacional do que são os mais comuns, mas o que eu vejo na prática são os crimes contra a flora e os crimes contra a fauna, né? E quando a gente vai tornando o empreendimento avaliado mais complexo, conforme ele vai ficando mais complexo, maior e causando um impacto potencialmente maior, aí você tem a questão do manejo dos resíduos. E hoje em dia, uma atenção muito grande à poluição atmosférica. E a gente tem aí diversas iniciativas focadas em emissão de poluentes. Que antigamente essa fiscalização havia uma preocupação, né? Claro que a gente sempre percebia, as instituições estavam preocupadas com a emissão de poluentes, mas hoje, mais do que nunca, a legislação está ficando mais atenta a isso, a essa emissão de fontes de dióxido de carbono. Que interessante, né? Porque a gente pensa em desmatamento, a gente pensa no tráfico de animais, a gente pensa nessa questão mais da poluição dos rios, dos mares, mas não me passou pela cabeça a questão do resíduo, no manejo do resíduo, né? O manejo é muito importante. O manejo é super Só para importante. quem está acompanhando a gente, o que é manejo de resíduo já? Vamos lá, o resíduo, explicando de maneira bem didática, né? Ele é o efeito colateral da sua atividade. E aí você tem ali uma empresa, uma indústria, e aí você está produzindo, e aí você quer produzir um produto, mas aí você tem um efeito colateral que sobrou alguma coisa, as sobras. Em sentido amplo, tá? Em sentido amplíssimo. E aí você tem que dar uma destinação adequada para esse resíduo. E aí, para fazer esse manejo, é interessante a gente perceber, inclusive, que a nossa legislação ela fala que não adianta só contratar alguém para tirar de perto de você. Não adianta, não basta só essa contratação, porque se você contratar esse transportador do resíduo e ele não der a destinação adequada, mesmo assim você, como o produtor daquele resíduo, pode ser responsabilizado. E isso, para as pessoas que estão ouvindo a gente aí no cotidiano delas, se aplica, inclusive, para obras domésticas. Sim, você estava falando agora, eu estava pensando, retirada de entulho. Retirada de entulho. Então, o direito ambiental é muito interessante que ele se aplica desde o grande produtor até o cotidiano das pessoas, como a gente estava falando no começo do programa, né? Então, a retirada do entulho é um exemplo claríssimo de manejo de resíduos ali. Você tem a obra civil. E aí, quando você termina a sua obra, não é porque você tirou ela da sua propriedade que ela deixa de ser sua obra, seu resíduo. Para o direito, você é o responsável por aquilo. Até onde ele vai ser jogado. Até onde ele vai ser jogado. Isso é tão importante que ele estava falando. Agora eu vou compartilhar o momento fofoca, né, do programa. Falta 1 minuto para o intervalo, mas eu vou falar. A gente tem o 1746, que você pede a retirada na cidade do Rio de Janeiro da Conlurb de pequenos entulhos, de pequenas obras domésticas, né? Mas quando você vai fazer uma obra, você precisa ver se até aquela caçamba que você está contratando é certificada. Porque se ela jogar o teu lixinho
em algum outro lugar e for notificado, vai fazer o rastreio de onde que ela está vindo com aquele lixo, quem foi que contratou. Não é isso, doutor? Exatamente. A gente tem que ter uma preocupação muito grande com isso. E eu ainda acho que vale a pena a gente comentar um pouco sobre essa questão de resíduos nas cidades, né? Eu estava refletindo ainda agora que muitas vezes as cidades do Brasil como um todo têm dificuldade em colocar locais adequados para disposição, né? Para onde a gente pode deixar esse lixo, né? Em linguagem mais simples. E aí, seja uma pequena quantidade, né, de entulho, ou seja, o próprio lixo doméstico, a gente tem que dar a destinação adequada. Isso está na nossa Política Nacional de Resíduos. Tá? A gente tem uma legislação para isso. A gente tem várias legislações setoriais, tá? No direito ambiental. A gente tem a Política Nacional de Resíduos, a gente tem a Política Nacional de Recursos Hídricos, a gente tem várias. Mas essa especificamente, ela fala que a gente tem que dar a destinação adequada, inclusive para o nosso lixo. Então, é muito importante a gente estar atento se a prefeitura dá essa oportunidade da gente jogar no lugar adequado. E se ela não der, vale a pena cobrar. E se ela não responder adequadamente, vale a pena levar a sua reclamação para a ouvidoria, que também está disponível no aplicativo que você mencionou. Exatamente. E se não funcionar na ouvidoria, a gente tem os fiscalizadores sociais, que é o quê? A imprensa, com quem você também pode tentar falar para cobrar das instituições públicas. E você também tem os próprios legisladores, que também são fiscalizadores do Estado, seja ele governo do Estado, Estado no sentido de governo federal ou municipal, que são vereadores, deputados, etc. e tal. Essa galera também está lá para fiscalizar e a gente tem que cobrar. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Catedral FM. A Rádio Catedral FM transmitirá a Voz do Brasil às 21 horas, horário de Brasília. Olá, ouvintes da Rádio Catedral. Eu sou a doutora Maria Clara Vasquez e vim te convidar a conhecer nossa clínica na Barra da Tijuca. Mais uma unidade próxima de vocês. Nós somos uma clínica de referência em implantes dentários e atendimentos a pacientes da melhor idade, com uma equipe pronta para te ajudar e proporcionar o seu melhor sorriso, com uma odontologia humanizada e com tudo de mais tecnológico em um só lugar. Te aguardo em uma de nossas unidades. Um grande abraço da família Odonto Vasquez. Esperamos por você da Clínica Maria Bonita no Shopping Downtown, na Barra da Tijuca. Informações no WhatsApp 992229669. 992229669. Responsável técnica doutora Maria Clara Vasquez, EPAL 6610. DJs na pista do E aí, galera, beleza? Domingo é dia do Senhor e também é dia de balada jovem no seu rádio, fazendo a festa pra você, trazendo o melhor da nossa música eletrônica cristã, quadro Alegria Missionária, papo reto com o Padre Rodrigo Carneiro e, é claro, a sua participação no quadro Eu Tô no Balada, você participando do @DJ Vitor Salles, mandando a sua mensagem no Instagram. Todo domingo, às 9 horas da noite, programa Balada Jovem, a festa cristã no seu rádio, aqui na sua. A sintonia da felicidade. Catedral FM. Voltamos a apresentar Vox Populi Jurídico. Estamos de volta e hoje falando sobre direito ambiental em plena Semana Mundial do Meio Ambiente. Fica um alerta aqui para a gente. Quem está com a gente conversando hoje é o advogado, especialista em direito ambiental e professor da FGV, Rosinaldo Lobato. Se você tem alguma dúvida, 3231-3567, que é o WhatsApp da Rádio Catedral, manda para a gente que a gente lê aqui no ar, tira dúvida com Dr. Rosinaldo, que pode facilitar a sua vida aí. Eu já vou começar falando de uma preocupação de meteorologistas e cientistas do mundo inteiro, porque estão de olho no fenômeno, que está batendo a porta, porque está para chegar agora, a gente já está em junho, está para chegar agora no segundo semestre um super El Niño.
E o pessoal do Sul está preocupado porque vem pelo Pacífico e vai ter um impacto grande nas cidades, nessas áreas todas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Claro, esse é um assunto que está em voga agora. Os profissionais do direito ambiental e do direito em geral estão bastante preocupados com isso, essa gestão de desastres, de catástrofes, porque antigamente nós, enquanto humanidade, nós não tínhamos como prever o que ia acontecer. Isso era considerado absolutamente um caso fortuito, força maior. Então, a gente considerava isso uma coisa que estava além da nossa capacidade de gestão. O que ia acontecer com o tempo, se iam ter essas super tempestades, essas estiagens gigantes. Não sei se vocês que estão nos ouvindo lembram também daquela super seca que secou os rios da Amazônia. Isso tudo não é um fenômeno que está isolado ou diferente. As tempestades no sul e as secas da Amazônia, elas são o mesmo fenômeno, que é o El Niño amplificado pelas mudanças climáticas, né? O que é o El Niño? Ele é um fenômeno que ele tem origem nos oceanos, ali nas correntes marítimas, e esse fenômeno natural ele vai influenciando em cascata outros eventos do clima do planeta. Porque o planeta ele é como o nosso organismo, que está todo interconectado. Uma alteração ali numa corrente oceânica causa um efeito cascata em vários outros lugares do planeta. E aí, hoje em dia, com a evolução tecnológica, a técnica que a gente tem e essa capacidade de supervisão, nós consideramos, e não só os profissionais, né, que operam com gestão ambiental, mas as próprias instituições do Brasil, os governos, eles estão hoje em dia mais atentos a essas catástrofes, porque hoje em dia é possível prever. Se você aplica os recursos adequados para isso, é possível você fazer um manejo dos desastres, né? A gente não consegue fazer a gestão absoluta de tudo, mas a gente consegue conter um pouco esses impactos. E o que é esperado que aconteça, né? Um fenômeno muito preocupante que vai começar nos próximos meses, com situações que talvez venham a ser parecidas com esses desastres que a gente mencionou ainda agora. Chuvas muito intensas no sul, estiagem muito intensa no norte e situações estranhas que as pessoas não têm muito hábito de conviver com aquilo. Eu não sei se você já viu essa pesquisa, Flávia, mas existe uma pesquisa muito interessante que 7 em cada 10 brasileiros já alegam que viveu uma situação de anormalidade climática, como enchentes, estiagem, falta de alimentos por preços altos derivados de situações estranhas no campo, bem como outras situações como chuva de granizo onde não deveria, onde não é normal e assim por diante. Ciclone, tornado. Ciclones. Então, são 7 em cada 10 brasileiros. Isso São é muita muitos coisa. brasileiros. Isso é muita coisa. Isso é muita coisa. E aí, o que a gente está vendo agora no direito ambiental acontecer? Muito recentemente, o ministro Flávio Dino emitiu uma decisão dentro de um processo já que trata de direito ambiental, dizendo que, olha, instituições públicas, governos, a gente está vendo que os dados meteorológicos vão acontecer. Que vai ter um super El Niño aí, vai vem ter um negócio super El Niño estranho. novamente. O que vocês estão fazendo para se planejar? A gente vai ficar à deriva novamente sem um planejamento adequado para isso? E aí as cenas dos próximos capítulos, né? Só o futuro dirá. E que ninguém quer ver novamente o que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Ninguém quer ver Ninguém aquilo. quer A ver gente aquilo. espera uma resposta adequada das instituições. Exatamente. Agora, o que são ilhas de calor dentro das cidades e como que elas afetam a saúde da população? As ilhas de calor, elas são centros urbanos no qual a refletividade do sol ela é potencializada ali por causa dos materiais naturais que ali acontecem, seja o concreto, o calor do metal dos carros, o próprio sistema de ventilação, né, que a ventilação artificial ela esfria em um lugar e aquece em outro. Então, esse conjunto de fatores ali das cidades, principalmente das áreas que são pouco planejadas,
eles amplificam o calor, e aí isso a gente chama de ilhas de calor. Inclusive, as regiões que têm prédios muito próximos, desordenados e sem árvores, né? Então isso amplifica o calor. Uma das medidas que a gente pode ter para mitigar isso é a amplificação de arborização. Então, antigamente, o que a gente pensava que era, ou era debatido antigamente como estética, hoje em dia não. Paisagismo, não é paisagismo, é uma necessidade. Nós temos simbiose, que é essa relação, né, necessária entre o homem e a natureza para a gente sobreviver adequadamente com qualidade de vida. Então, o que a gente espera é que todos os bairros tenham a mesma arborização de que os bairros nobres. É o que a gente batalha para que aconteça, né, dentro do direito ambiental. E agora é incrível porque eu passei minha infância na Zona Norte, no subúrbio. O subúrbio já foi muito mais cheio de verde, sabe? Com muito mais floresta, com muito mais vegetação do que a gente tem agora. Eu sou de um tempo que você passava, por exemplo, na Grajaú, Jacarepaguá, e era uma montanha espetacular, verdejante, né? Você ia para Penha, para os bairros Penha, Penha Circular e companhia, árvores frutíferas pela calçada, né? Eu acho que a urbanização desordenada é muito cruel também. Esse preço, essa conta vai chegar para todo mundo, independente se é Zona Sul ou Zona Norte, né? A gente deveria, de fato, olhar para isso com mais carinho, né? Com certeza, e além da gente olhar para isso com mais carinho e planejamento racional, a gente precisa lembrar a todos que o direito ambiental muitas vezes ele opera, né, nessa pressão entre o que as pessoas precisam imediatamente e o que elas conseguem entender que precisa ser um planejamento de médio e longo prazo. Que se às vezes você recorrer a uma atitude imediata ali, que você quer derrubar uma árvore ou que você quer construir ali um prédio em uma região que era uma praça, e aí esses empreendimentos ali, você tem um retorno imediato, mas você tem uma deterioração da qualidade da vida das pessoas ali. Lazer e qualidade ambiental, isso não é luxo, isso é o nosso basal. As pessoas precisam ter acesso a isso para ter sanidade física e mental. Hoje em dia, existe um debate, né, muito sério que está acontecendo não só no Brasil, como em várias outras agências internacionais de saúde, sobre os impactos das mudanças climáticas na saúde. E aí isso a gente vê, por estatística, que as pessoas que têm a saúde mais frágil, como crianças e idosos, tem uma chance muito maior de sofrer com problemas cardíacos, sim, problemas respiratórios. Aquela criança que é um pouco mais asmática vai ser ainda mais asmática. O idoso que tem um estresse ali adicional ou às vezes passa por uma situação de Alzheimer, vai causar um estresse muito maior no organismo dele, que vai precisar fazer uma gestão de uma atenção redobrada da família. Então, todos esses impactos, eles atingem principalmente os grupos mais vulneráveis. Você estava me falando, uma vez eu entrevistei uma pesquisadora da UFRJ sobre as ondas de calor. E ela estava falando, a gente esquece que calor é um fator estressor, né? A pressão sobe, dá taquicardia, aumenta a frequência cardíaca, e aí os idosos e pessoas que já têm uma disponibilidade baixam o hospital mesmo. Tem um impacto na saúde pública, porque você vai ter um evento acontecendo climático que vai aumentar aquele atendimento naquele setor de saúde. Então, gente, é muito importante quando a gente fala isso. A gente está, enfim, na Rádio Catedral, né? Aqui é o Edifício Sol, a gente tem a ver com o Instituto Redemptor, com o Cristo Redentor. A Floresta da Tijuca, o Rio de Janeiro estava, naquela época do Império, com um risco altíssimo de ficar sem água. Você consegue imaginar o Rio de Janeiro sem água, né? Por conta dos cafezais na Floresta da Tijuca. Dom Pedro teve que reflorestar a floresta inteira. Então, se hoje a gente tem uma considerada talvez a maior floresta urbana do mundo, foi por uma questão ambiental. O reflorestamento foi feito para que a gente não ficasse sem água na cidade, porque tinha os mananciais. A floresta transpira, respira, produz água. Então,
É tudo tão interligado, como você está falando, Rosinaldo, que a gente não pode deixar de pensar nas nossas ações comuns. E aí, tem uma coisa que me chama muita atenção nas ações comuns, porque as redes sociais têm uma coisa de exibição, de tem que me mostrar para todo mundo, e às vezes as pessoas não se tocam no que elas estão fazendo. E a gente vê muito nas redes sociais pessoas comprando animal silvestre, exibindo o macaquinho, a arara, o papagaio, o jabuti, a cobra XYZ, como se fosse um animal doméstico, que é um pet novo que você tem, mas é um pet exótico. Eu queria que você falasse sobre isso, por favor. Claro, dentro do direito ambiental, que é um ramo complexo com várias sub-áreas, a gente tem uma área também que é específica, que trata do direito da fauna, né? E a gente tem também um ramo aí que se chama bioética e biodireito. E aí a bioética e o biodireito, eles também vão falar um pouco sobre isso, né? Que o direito ele tem que estar preocupado com a ética e a atenção contra a crueldade feita aos animais. Então, primeiro de tudo, animal silvestre é feito para estar na natureza. Nada de passarinho, gavião, falcão, carcará dentro de casa, pelo amor de Deus, hein? Exatamente. Às vezes a gente pode até se afeiçoar ou achar que aquele animal vai ser mais bem tratado em casa, mas não é assim que funciona. Eles são feitos para viver com a comunidade de animais na natureza e eles precisam estar ali fazendo, inclusive, os serviços ambientais adequados deles. Tem alguns os insetos que tratam da polinização, as aves que também têm um papel biológico de controle de pragas e por aí vai. Então, animal é feito para estar na natureza. E aí você tem no Brasil a Lei de Crimes Ambientais que coíbe isso, tá, pessoal? É muito importante todos que estão nos ouvindo se atentarem para não ter nenhum tipo de animal silvestre e não adianta, porque eu não peguei ele, eu comprei. A compra também é um crime ambiental. Você, inclusive, está financiando essa situação que ela está regida pela lei. Então, o que é o adequado a se fazer quando você se depara com com uma feira cheia de passarinho sendo vendido ali? Não comprar e, digo mais, solicitar a fiscalização ambiental, que eu posso até citar que existe a Polícia Ambiental, aqui a Delegacia Especializada em Meio Ambiente, no Rio de Janeiro, mas para tentar facilitar para o nosso ouvinte, ele pode procurar nos aplicativos do governo, fazer uma denúncia ali, escrever naquela denúncia do aplicativo que a denúncia seja direcionada para os órgãos ambientais. Assim talvez fique um pouquinho mais fácil para quem está nos ouvindo, mas que não compactue com isso e que denuncie. E a gente teve alguns exemplos recentes aqui. Existe uma notícia não muito distante de uma fiscalização que resultou em mais de R$200 mil em multa, que aconteceu uma fiscalização, salvo engano, em Duque de Caxias. Então, além de você responder por isso com um processo que vai acontecer contra você, você ainda pode arcar com uma multa não desprezível, um valor alto. Já que você falou em multa, crime ambiental é inafiançável? Como é que é isso? Na verdade, assim, os crimes ambientais, quando você comete um ato, né, um ilícito, você pode responder em 3 esferas. Você pode responder 3 processos diferentes, né, falando assim pro nosso ouvinte. Você pode responder por uma infração, que é um processo administrativo ali com o órgão de governo. Você pode responder um processo civil, que é o processo de reparar aquilo, e aí reparar, ou você vai ter que tomar uma atitude para aquilo voltar como era antes, e se não for possível, você vai ter que fazer medidas para compensar aquilo, e se não for possível compensar, você vai ter que arcar com prejuízo financeiro. E aí você pode também responder um processo criminal. E aí os crimes são diversos, então como existe uma diferenciação muito grande entre os tipos de crime, aí existem... Ok. A gente está indo para os minutinhos finais, mas eu não posso deixar de falar isso, porque está fresquinho, a legislação mudou, e isso é uma questão principalmente para quem vive no Rio de Janeiro, que é poda de árvore. Você que está com probleminha da sua árvore em casa, não sai metendo a tesoura, não, porque
é considerado crime ambiental. E detalhe, a legislação agora mudou um pouquinho, facilitou a nossa vida, mas ainda não está tão liberado assim não, né, doutor? O que acontece com a poda de árvores, né? Não é que ela precisa ser mantida ali de qualquer jeito. Pelo contrário, o órgão público ele tem a obrigação de fazer a manutenção adequada daquilo, e aí até pode haver uma empresa que se credencia ali para poder fazer o manejo daquilo, mas é sempre com a autorização de manejo do órgão público, tá? Então, você que está com um problema aí de uma árvore que precisa de manejo, não saia cortando aquilo de qualquer maneira, que você pode ser responsabilizado e muito provavelmente será. Tá? Então, eu sei disso porque eu precisei cortar a árvore em frente ao prédio que eu moro e olha, foi 1 ano esperando, mas eu consegui. A Conlurb foi lá e cortou os galhos que já estavam praticamente na minha cama, assim, né, dormindo comigo. Mas o que aconteceu nessa inovação legislativa? Agora, com uma nova lei introduzida, acredito que no final do ano passado, se o órgão público não responder a sua solicitação em algum prazo, você, depois de você comprovar que esse prazo passou, mas você tem que comprovar que esse prazo passou sem resposta. Aí você pode tomar atitudes, preferencialmente também buscando avisar ele previamente das medidas que serão adotadas, tá? Mas aí essa legislação, apesar disso já ter entrado em vigor, eu tomaria ainda uma cautela adicional de aguardar para ver como o órgão local daqui vai se manifestar sobre essa nova legislação. Ou seja, se você está no Rio de Janeiro, 1746, ligue 1746, pergunte à prefeitura como fazer isso. Né? Recentemente, é o que eu falei, eu precisei, entrei, aguardei lá na fila e, apesar de ter demorado um pouquinho, a Conlurb foi lá e podou a árvore direitinho. A árvore está saudável, podada de maneira correta, e eu continuo com ela linda ali, e, enfim, protegida, e tá bem para todo mundo, para a árvore e para mim. E eu reitero novamente para todos que nos ouvem, né? Façam esse registro, anotem o número de protocolo da solicitação de vocês, e se isso não for respondido num prazo adequado, solicite a intervenção da ouvidoria. A ouvidoria é o órgão de controle de quando uma solicitação não está sendo respondida. Então, você consegue achar tudo isso nos sites e nos aplicativos do município e do governo do estado. Olha só, chegou uma pergunta aqui, mas a gente já estourou o tempo, viu, o Carlinhos, né? Carlos Gutenberg, da paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição e São Sebastião. Carlos, não deixa para falar no último momentinho do programa, não. Manda para a gente logo no início que a gente consegue te responder, tá? Eu vou passar a pergunta para o doutor Rosinaldo e eu preciso encerrar porque a gente já estourou o tempo. Doutor, muito obrigada pela sua presença aqui no Vox Populi Jurídico. A casa é sua, venha sempre que quiser. Se alguém tiver alguma dúvida, te encontra na FGV, claro, mas tem algum escritório, Instagram, algum e-mail? A maneira mais fácil de me achar é no LinkedIn. No LinkedIn é só buscar por Rosinaldo Lobato Júnior e aí eu tô lá. E eu tô sempre também participando das atividades do Núcleo de Transição Energética, da Fundação Getúlio Vargas, do Centro de Direito e Economia. E eu estou sempre muito atento a essa pauta de regulação ambiental e mudanças climáticas. Então, é uma alegria estar aqui. Muito obrigado. A gente encerra o programa de hoje com a encíclica Laudato Si, que o Papa Francisco diz o seguinte: tudo está interligado e o cuidado autêntico da nossa própria vida e das nossas relações com a natureza é inseparável da fraternidade, da justiça e da fidelidade para com os outros. A gente se vê na próxima semana. Até lá. Tchau. E os clamores do cidadão. Você acabou de ouvir pela Rádio Catedral FM, Vox Populi Jurídico. Catedral.